nossos amigos espirituais para o nosso estudo desta noite. Que ele seja um estudo de paz, de harmonia e de amor. Mestre de luz, queridos amigos espirituais que nos auxiliam, que nos preparam para o dia a dia de nossas vidas, estejam conosco para o estudo desta noite, onde nós possamos compreender todo o nosso processo de aprendizado enquanto os teus filhos a caminho da evolução maior. Nós te agradecemos por tudo, que assim seja. O nosso estudo desta noite é o capítulo 7 do Evangelho, 8 do Evangelho, onde nós estudamos bem-aventurados os puros de coração. Essa palestra, esse estudo, esse capítulo, faz parte do Sermão da Montanha. Quem já leu o Sermão da Montanha alguma vez, compreende quando nós falamos de bem-aventurado. A aventura, nos dias de hoje, se nós substituirmos por ousadia, por coragem, nós vamos entender melhor. Bem-aventurado, muita coragem, muito bem faz aquele que tem coragem de ter o seu coração puro, porque ele verá a Deus. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão Deus. Esta frase que está em Mateus capítulo 5, versículo 8, ela causa um impacto, pelo menos para mim causa, um impacto da ideia maravilhosa de que um dia nós possamos ver o nosso Criador, aquele que nos fez, que deu para nós a inteligência, a capacidade de raciocinar, a capacidade de crescer, de evoluir, de buscar algo e mais ainda, buscar o próprio Criador. Quando nós estamos aqui na vida física, nós sabemos quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem é o nosso avô, quem são os nossos filhos. E quando nós não sabemos disso, quando nós estamos na condição de adotados, a gente pergunta. Eu sei disso porque os meus filhos são adotados. E alguns deles perguntavam assim: quem é o meu pai biológico? Quem é a minha mãe biológica? Como que eles eram? Por que eles não ficaram comigo? Perguntas que eu não tinha resposta. Então, eu tinha que dizer, não sei quem é o teu pai, não sei quem é a tua mãe biológica. Se nós queremos saber quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe biológica, por que nós não temos essa curiosidade de saber quem é o Criador, quem nos deu vida? Se nós existimos por causa dele, nós precisamos ter essa vontade, essa coragem, essa aventura, um propósito, uma designação, um grande propósito assim. Tem uma cadeira aqui. Quero ver Deus um dia. Quero conhecer Deus num momento. Então é isso que essa mensagem traz de cara. Kardec diz que essa frase, ver a Deus, não é uma frase infantil, não é uma ideia infantil, da mesma maneira que nós não veremos a Deus no nosso corpo físico. Nós sabemos que esta vida é uma vida de passagem. Por conseguinte, não tem como nós sabermos todas as coisas,
vencer todos os obstáculos numa única existência para ver Deus. Nós sabemos que precisamos de etapas e para isto nós vamos nos esforçar. Ver Deus vai ser na consciência, na condição de espírito, quando nós estivermos elevados. E aqui? Quero saber daqui, como que nós fazemos para ver Deus aqui? Olhando para o nosso próximo. Jesus ensinou isto. Amai o próximo como a si mesmo. E não fazer para o próximo aquilo que você não queira que faça para você. Então, quando nós vamos tomar uma atitude, e esta atitude, se nós pararmos um pouco na consciência e pensar assim, isto que eu vou fazer, se a pessoa fizesse comigo, eu iria gostar? Se a resposta for não, não a faça. Porque aquela pessoa também não vai gostar. Então, a pureza de coração não é uma infantilidade e não é se tornar ingênuo, coisa parecida. A pureza de coração é a simplicidade moral. Tirar de nós o orgulho, o egoísmo, a ambição desmedida, o desejo de prejudicar o outro. Mas nós não queremos prejudicar o outro. Nós gostamos do outro, nem sempre. Nós só gostamos do outro quando o outro está fazendo o que nós queremos. Quando o outro resolve mudar de ideia ou fazer diferente daquilo que a gente espera, ele não é mais tão legal. E aí, às vezes, a gente diz assim, o santo dele não bate com o meu. Não tenho afinidade com aquela pessoa, não gosto daquela pessoa. Ela é arrogante, ela é chata. Por que nós falamos isso? Porque nós estamos vendo no outro exatamente aquilo que está em nós. Se eu sei que a pessoa é chata, é porque eu conheço a chatice. Por conseguinte, eu também tenho a chatice. E não tem jeito de ter uma outra pessoa na nossa vida sem aceitá-la como ela é. O grande problema é que nós queremos modificar. Eu gosto de você, eu te amo, mas você tem que fazer isto. Então, no momento em que eu exijo que a outra pessoa faça algo como eu quero, eu estou falando do meu orgulho, eu estou falando do meu egoísmo, eu estou falando da minha arrogância, eu estou falando da minha opinião, estou falando do meu ponto de vista. E eu não estou perguntando para a outra pessoa se ela quer fazer aquilo, se ela deseja aquilo. Uma vez eu fui num restaurante com um casal de amigos e eu achei muito interessante o fato de que o esposo não escolhia nada. Ela dizia, vamos comer isto, aquilo e aquele outro, aquele outro, aquele outro. Ela fechou assim para todos, para os 4. Eu fiquei olhando assim, falei, você vai comer tudo isso? Ela disse assim, estou pedindo para os 4. Eu disse, a minha comida eu escolho, a comida do meu esposo ele escolhe. Sônia, não sabia que você era chata. E nós fazemos isso sem se aperceber. Nós podemos deixar o outro escolher alguma coisa na nossa vida quando nós não sabemos como. Vou para um lugar, não conheço o caminho, mas ela está indo comigo, ela conhece, ela é que dita as ordens. Então nós precisamos entender esse amor, essa relação, aceitar isto, porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos praticando como é que vê Deus, como é que chega a Deus.
Jesus fala que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. E quando a gente escuta isso, a gente já diz, quando Jesus falou isto, ele não tinha calculado o século 21, 2026, como é que seriam as crianças. Não é disso que Jesus está falando, não é do desenvolvimento tecnológico, não é da industrialização, não é do crescimento da vida física. Ele está falando das qualidades morais. A criança nasce isento. Ela confia em todo mundo, ela é espontânea com todo mundo, ela tem a ausência de orgulho, ela tem a ausência de cálculo malicioso, e eu sei que vocês vão contestar, mas tudo que a criança faz com todas essas coisas que eu acabei de falar é o adulto que ensina. A criança nasce isenta disso. Jesus está falando, ele não está dizendo para a gente voltar à ignorância. Ele não está dizendo para a gente voltar à pré-história. Ele está dizendo para a gente não perder a confiança um no outro, não perder a espontaneidade, não colocar racismo, não colocar preconceitos, não colocar idealismos. Ele está dizendo que nós somos semelhantes, porém não iguais, porque cada um de nós está num estágio de evolução. E aí é legal, as pessoas gostam de dizer, homem, os elementos femininos, homem é tudo igual, só muda o número do RG e o endereço. Os homens, elementos masculinos, mulher é tudo igual, só muda o número do RG, a foto, porque a mulher não vai perdoar isso, e o endereço. E isto, gente, é um engano. Homens e mulheres, seres humanos, não são iguais, são semelhantes, se assemelham ao seu processo de evolução. Então tem um que está no estágio B, o outro no C, o outro no H. Tem pessoas extraordinárias e tem pessoas que estão no princípio da evolução. Lógico, público e notório que ela não será igual a outra pessoa. Basta nós vermos as nossas crianças. Como que elas são na primeira fase? Dependente de tudo de nós. Por isso que nós ensinamos orgulho, egoísmo, arrogância, preconceito, maledicência, por aí afora. Não conta mentira. Aí você está contando mentira o tempo todo. Diga no telefone, diga que a mamãe não está. Na porta que toca que o mensageiro, só porque é da religião X ou B, diz que a mamãe não está. E aí depois você diz para a criança que ela não pode mentir. Você está ensinando a mentir. Você está dizendo que em determinados momentos, em determinados lugares, ela pode fazer isto. Por quê? Porque nós estamos dando uns exemplos. Como que essas crianças serão puras? Como que nós seremos puros? Nós precisamos pensar muito nisso. Na psicologia, Jung diz que nós construímos uma persona para fazer uma máscara social. Então, se nós pensarmos como Jung, que nós criamos uma persona para fazer uma máscara social, o que é que nós conhecemos das pessoas fora de casa? Somente a persona. E nós costumamos, inclusive, brincar que nós chegamos na casa, pegamos a roupinha de anjinho, vestimos a roupinha de anjinho, trabalhamos, vamos embora e deixamos a roupinha de anjinho. A gente sempre fala disso, vira e mexe a gente diz isso em palestra. O que significa?
que nós criamos sim personas. No nosso trabalho nós somos uma pessoa, na nossa família nós somos outra pessoa, com os amigos outra e assim sucessivamente. Só que nós não podemos nos perder, nós temos que saber quem nós somos. E o grande problema é quando todas essas personas, ou então quando nós criamos tantas personas, que nós não sabemos mais quem nós somos, e para piorar, nós vamos então nos perder na vida através do orgulho, através da maledicência, através da arrogância, através da malícia, e vamos esquecendo o nosso quadro de moral. E a nossa moral, ela desaparece. Por que ela desaparece? Porque nós estamos perdidos dentro de nós mesmos. Por isso que Jesus fala nesse evangelho: tedes a simplicidade das crianças, tedes puro o seu coração, procure olhar a vida com um olhar lindo, um olhar maravilhoso. Nós não precisamos ter o que se dizia antigamente, que síndrome de Poliana. O que era a síndrome de Poliana? Gente, não fala mais isso nem na psicologia, nem na psicanálise, tá bom, Regina? Mas, de vez em quando, a gente vai citar uma coisa antiga, uma coisa lá nos primórdios. O que é a síndrome de Poliana? A vida da pessoa estava um caos, mas ela foge da realidade e aí ela fica: ai, tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, como você tá? Ai, tô ótima, tô linda. E aí tá todo mundo sabendo que não está, ela mesma sabe que não está, mas ela se recusa a ver as dificuldades, a ver os problemas em torno de si. Então nós não podemos ter essa síndrome de Poliana. Então, o que nós precisamos? Reconhecer. Nós temos sim que utilizar. Você não vai ser mal educado com o moço do caixa, do banco, principalmente se ele for seu gerente. Você não vai ser mal educado com ele. Mas você pode, às vezes, ser mal educado com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o esposo. Então, aquela pessoa educada lá do banco é uma persona. Aquela mal educada em todos os outros lugares é o que você é. Então, tem algumas pessoas que até gostam. Você sabe que eu sou assim mesmo, né? Sou curta, grossa. É porque eu falo a verdade. Porque a verdade a si mesmo dói. Gente, verdade não dói. O que dói é como você está expressando a tua verdade, não a verdade verdadeira. Vou falar isso. Então, verdade não dói. E aprenda uma coisa: amor não machuca, não fere e não tira. Então, se você está machucando uma pessoa em nome do amor, não é amor. Se você está ferindo emocionalmente uma pessoa em nome do amor, não é amor. Se você está tirando, privando a pessoa de alguma coisa, também não é amor. Então nós precisamos entender isso para que nós possamos assim deixar a nossa vaidade de lado. Mais uma vez o nosso orgulho, que Kardec fala que o escolho da humanidade que dificulta chegar ao Pai é o orgulho e o egoísmo. Nós precisamos parar com a competição destrutiva. E nós competimos com tudo, com coisas boas, muito raro, mas com coisa ruim, gente do céu. Ai, eu tô com dor de cabeça hoje. Mas você não imagina o que é a minha dor de cabeça. Acabei de chegar do médico, o médico disse que é uma coisa rara, difícil. Eu tomo 3 comprimidos quando eu levanto. Um para pressão, para o colesterol, um para tireoide, né? O pessoal mais toma tireoide, eu não tomo nada disso, viu, gente? Aí o outro diz: só 3? O meu são 26, 27, deixa eu te mostrar.
Que é isso, gente? Isso é uma competição destrutiva. Isso acontece no trabalho. Colegas, amigos nossos que não têm pudor, que não têm código de moral. Às vezes a gente entra nisso também. Então precisamos parar com isso. A vida ela é feita de empatia e empatia espontânea. Ah, Soninha, mas e quando eu olho para uma pessoa e literalmente o meu santo realmente não bate com ela? Por isso que nós estamos encarnados, criatura de Deus, para fazer as pazes, para bater o santo com o dela. Tem que chegar lá e falar, vamos fazer uma conversa? Esse negócio está muito ruim. Você tem algum objetivo da vida? Eu faço isso, gente. Juro por Deus que eu faço isso. A pessoa me olha de cara torta, eu chego lá, tá tudo bem? Tá, por quê? Não, é que você me olhou assim e tal. Não, é que eu não posso ter nenhuma pendência aqui na Terra. Como assim? Ah, eu tenho um objetivo. Para todo lado que eu olho, eu tenho um telão na minha frente escrito assim, mundo regenerativo, mundo regenerativo. Gente, a gente tem que ter objetivo. Eu não posso querer a pretensão de agora, já falar, ver Deus, vou chegar lá. A próxima escala para ver Deus é mundo regenerativo. Para isso, não podemos ter inimigos. Não podemos levar e nem deixar inimigos. Então, sim, nós estamos aqui para fazer as pazes. Segundo Jesus, nós seríamos colocados numa cela, no mundo em que nós vivemos, em forma corpórea, estaríamos aqui até pagar o último centil. Ou seja, até fazer as pazes com o último. Ai, agora eu te amo. Agora nós estamos perdoados. Aí nós temos uma evolução. Para quem nunca leu, recomendo o livro Na Sombra e na Luz, de Vitor Hugo, a psicografia do Vitor Hugo, médium Zilda Gama. Aliás, no segundo ano, a Iniciale avisou que eu amo Zilda Gama, né? Na Sombra e na Luz. Ele vai falar dessa importância de fazer as pazes, de se perdoar, de aprender a perdoar. E quantas vezes nós vamos e voltamos com os mesmos adversários, com os mesmos amigos, para termos, enfim, o coração puro. Então, gente, pureza de coração não é perfeição. Pureza de coração é o caminho da transformação interior. Então nós estamos a caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Eu sou o caminho, a vida e a verdade. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que ele disse isso. Se a gente não conhecer, se nós não conhecermos o nosso Mestre, um Espírito Crístico, que quando a Terra foi formada, ele já estava com o Pai, governador de todo o sistema solar, não é só da Terra, de todo o sistema solar, do qual o Sol é o local, a casa, a residência dos espíritos, quando eles crísticos, quando se aproximam da Terra para orar por nós, demandar algumas demandas, fazer algumas emergências. Onde é que está isso na doutrina espírita? Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Questão 189. Rodapé. Porque outro dia a pessoa falou para mim, eu fui lá e não tinha nada. Tem que ir no rodapé. Tem uma observação dos amigos espirituais esclarecendo qual é a função espiritual do Sol. Portanto, a partir de hoje,
Nenhum de vocês é mais inocente. E o dia que falar que o sol está muito quente, que está muito bravo, pensa nos amigos espirituais, evoluídos, espíritos crísticos que estão lá, orando para que nós possamos vencer e um dia ter o coração puro, como as águas cristalinas, e ver todo mundo como seu igual, como seu semelhante, como filho do mesmo Criador. E aí teremos a oportunidade magnífica, magnífica, de ver face a face o Pai Celestial. Se vocês não tinham esse objetivo na vida de vocês, agora vocês têm um ortodor na frente de vocês, luminoso, imaginativo. Eu tenho, para todo lado que eu olho, ele está lá. Mundo regenerativo, para chegar à luz. Bom, né? Ficaria aqui mais umas 2 horas falando disso para vocês, mas o tempo corre. O tempo urge. Vou preparar esse tema numa palestra, 1 hora. Não vai dar ainda, hein? Não vai dar. Vamos buscar a Deus?